Tem uma passagem em Coríntios que Paulo fala que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu não me lembro agora o versículo, não me lembro se é em segunda ou 1 Coríntios. Esse versículo do final do capítulo 3 também deixa claro isso. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Ainda que a gente faça aos homens, que seja ao Senhor. É interessante entender isso, porque se nós nos lembrássemos disso sempre, né, nós evitaríamos uma série de situações nas quais nós nos envolvemos, às vezes, ou por fazer as coisas aos homens, ou por tratar os homens de maneira injusta, como ele vai falar agora no capítulo 4, no capítulo 3, no final do versículo do capítulo, ele diz: mas quem fizer agravo, versículo 25, Colossenses 3, quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Quando nós unimos todos esses versículos e nos lembramos também daquela passagem que o Senhor fala especificamente a respeito do juízo das nações, em Mateus 25, podemos até ler Mateus 25, essa passagem, ela é dirigida basicamente ao tempo da volta do Senhor Jesus à terra para reinar. Mas o princípio que é usado aqui nesse julgamento, ele vale para todas as épocas, para a vida do cristão nesse mundo. Mateus 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Lembrando que esta passagem não está falando do juízo final, também não está falando dos galardões que Deus vai dar aos que fazem parte da igreja, quando depois forem arrebatados da terra, mas ele está falando do juízo das nações, que é quando Cristo desce ao mundo e vai julgar então as pessoas antes dele inaugurar o seu reino aqui na terra. E porá, versículo 33, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e destes-me de beber, era estrangeiro, e hospedaste-me, estava nu, e vestiste-me, adoeci, e visitastes-me, estive na prisão, e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Na realidade, essa passagem, como eu disse, se refere ao momento em que precede o milênio. Isso aqui acontece depois da tribulação da igreja, no final da grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja, melhor dizendo, no final da grande tribulação. E essas três classes de pessoas aqui estarão diante, então, do rei, que é Cristo. São três classes: são as ovelhas, os pequeninos, irmãos do Senhor, e os bodes. As ovelhas, aqueles que fizeram tudo
para os pequeninos irmãos do Senhor, e o Senhor considerou isso como tendo feito para ele, pessoalmente. Quem são os pequeninos irmãos? Um remanescente de judeus fiéis que irá se converter durante a tribulação. E eles são judeus, eles são irmãos do Senhor, por serem judeus. E eles são pequeninos, porque eles são frágeis e fracos e perseguidos. E também os bodes serão aqueles que não farão todas essas coisas aos pequeninos irmãos. E assim, não fazendo, eles estarão não fazendo ao Senhor. Então esse princípio vale para todas as épocas. Aqui no nosso capítulo, no versículo 23, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então quando eu visito, quando eu consolo, quando eu alimento, quando eu dou de beber, quando eu conforto, quando eu enxugo a lágrima do aflito, eu devo fazer isso para o Senhor. Agora, quando eu não faço isso, e existe a necessidade de ser feito, e se apresenta para mim, diante de mim, essa necessidade, e eu não faço, me nego a fazer, eu estou não fazendo isso para o Senhor. Porque eu deveria fazer tudo para o Senhor. Seja o fazer como o não fazer. Se eu me recuso a socorrer o aflito, se eu me recuso a alimentar o faminto, eu vou falar não para alguém que pede pão, falar, não, estou falando não para o Senhor. Eu estou me recusando a atender um que o Senhor coloca na minha frente. E, obviamente, a maneira cristã de proceder é assim, fazer o bem. Não estou falando aqui do que normalmente na cristandade, outro dia me escreveram perguntando se eu não concordo com a graça comum. E eu nem sabia o que era graça comum, eu precisei procurar na internet. É um termo teológico que é adotado por organizações cristãs, dizendo que a igreja tem sim que mudar esse mundo, ajudar todo mundo, alimentar todos os famintos e curar todos os doentes, etc. Então elas partem para movimentos políticos para tentar então mudar o mundo, interferem na política e tudo isso. Obviamente não concordo com essa graça comum, né, pelo menos nesses termos, porque a igreja não está aqui para mudar o mundo, a igreja está aqui peregrina, esperando o Senhor voltar para levá-la para o céu, e enquanto está aqui ela se ocupa com o Senhor. E cada cristão individualmente se ocupa, obviamente, com o seu próximo, seja ele crente ou incrédulo. E essa é uma tarefa de cada cristão, a responsabilidade é pessoal de cada um. E é disso que ele fala aqui. Nós deveríamos fazer, pelo menos, para o Senhor. Então, se eu tenho um empregado, capítulo 4 de Colossenses, versículo 1, senhores, patrões, seria a mesma coisa na linguagem de hoje, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos ou a vossos empregados. Então, se eu sou patrão, eu não posso explorar. Um patrão cristão jamais poderá explorar um empregado. Nós sabemos que muitos patrões, né, não pagam de acordo, alguns atrasam, inclusive, para usar o dinheiro que já é do empregado, né, porque a hora que atrasa, está usando o dinheiro dele, não deixam de registrar o funcionário por alguma razão. Ele está prejudicando aquele funcionário, que às vezes não tem alternativa, se não continuar trabalhando ali, mas ele está fazendo isso para o Senhor. Ele precisa lembrar disso. Ele faz para o Senhor. E quando ele é servo, muitos servos ou funcionários, né, empregados, boicotam às vezes o seu patrão, roubam no serviço, usam o material e o tempo do emprego para proveito próprio. Eles estão roubando o Senhor, eles estão boicotando o Senhor, eles estão usando dos recursos que o Senhor dá da maneira errada e ilícita, né? Antiética até, como a gente fala no mundo dos negócios. Então é importante ter sempre isso em mente. O que eu vou fazer, o que eu vou falar, eu poderia fazer ou falar para o Senhor? Se não, melhor não fazer e não falar. Porque é assim que nós deveríamos viver aqui. Fazei tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. E obviamente aí entra também a questão da oração, né? Perseverar em oração, velando nela com a ação de graças. E eu oro por quem? Eu devo orar por todos. Apenas eu não me lembro se existe outra
outro senão na Bíblia a respeito da oração, a não ser aquele que fala que em João, na Epístola de João, que fala para não orar para aqueles que estão em pecado para a morte. Quem pecar para a morte, a esse eu não peço que ores, né? João fala, podemos até ler a passagem, é 1 João, eu acho, 1 João 5,16, obrigado. Podemos começar do 14, 5,14. Essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, obviamente segundo a sua vontade, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Isso nos dá uma segurança muito grande. Ontem falamos aqui do privilégio que tinha a igreja reunida em oração, lá em Atos 12. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. O que é pecado para a morte e o que não é pecado para a morte? Nós temos alguns exemplos na Bíblia. Um deles é o exemplo de Safira e... como é que chamava o outro? Ananias, né? Em Atos, Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo. Era um pecado para a morte, tanto é que eles morreram. Deus os matou. Outro pecado para a morte nós encontramos em 1 Coríntios 5, do homem que estava dormindo com a sua madrasta. E Paulo ordena aos irmãos, né, diz aos irmãos lá de Corinto, juntando a autoridade dele, que era um apóstolo, que fosse entregue a Satanás, aquela pessoa, para a destruição da carne, ou seja, a morte, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Então ali estava um pecado para a morte, e obviamente era um caso tão horrendo, né, que nem mesmo os ímpios pagãos aceitavam aquele tipo de maneira de viver daquele homem. Era até dentro da sociedade pagã romana, que era bastante, ou grega, né, Corinto era na Grécia, que era bastante permissiva, não se aceitava aquilo que aquele homem estava fazendo. Então era um pecado para a morte. Então oramos por todos, inclusive pelas autoridades, devemos orar. Romanos nos fala isso, de orarmos por todos. Eu acho que Pedro também nos fala, por aqueles que são revestidos de autoridade, para que tenhamos paz, para que possamos viver tranquilamente, professando a fé cristã aqui neste mundo. Mas alguns casos nós temos que nos omitir, sim. Mas são casos muito específicos. Então devemos orar por nossos inimigos, devemos orar por aqueles que nos afligem, devemos orar. O Senhor na cruz falou, Pai, orou, Pai, não imputes a eles esse pecado. Orou por quem? Por seus algozes, por aqueles que cuspiam nele, que arrancavam sua barba, que pregavam as suas mãos e os seus pés na cruz. Mas não sei se algum irmão lembra de outra condição contrária à oração, além dessa, eu não me lembro, talvez tenha outra na palavra. Mas essa é a ordem aqui do apóstolo em Colossenses 4, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Por quê? Porque quando nós oramos, o que diz lá em 1 João? Essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então a gratidão, o espírito de gratidão e de ação de graças deve estar acompanhado também da oração, orando e agradecendo ao mesmo tempo, porque Deus sempre ouve as nossas orações, né? A gente acha que não, ele sempre escuta. O problema é que a gente que não aceita muito as respostas que ele dá, porque às vezes a resposta é sim, aí nós ficamos todos contentes, né? Deus ouviu minha oração. Mas a resposta pode ser também espere. E nós somos impacientes e achamos que ele não escutou e que ele não está atendendo. E também a resposta de Deus pode ser não. Ele ouviu a oração e ele disse não. Como nós fazemos com os nossos filhos. Quando pedem uma coisa absurda que vai machucá-los, que irá causar dano a eles, nós dizemos não. Isso não é falta de amor, pelo contrário, é amor.
é cuidado, é interesse. Existe também uma quarta resposta à oração, e essa nós deveríamos temer que Deus respondesse a nós, essa quarta forma de Deus responder às orações. Isso está lá no livro de... E agora? Eu acho que é Gênesis, não. É Balaão. Talvez fosse bom olhar no capítulo que fala de Balaão. Será que é em Números? Não. Algum irmão que lembra, tem memória boa? Números 22, né? Essa quarta resposta que Deus pode nos dar deveria ser a mais temível, né? A mais temida, que Deus de alguma forma nos respondesse a uma oração desta maneira. Capítulo 22 de Números. Ele, resumindo a história aqui, um rei, Moabe, contrata Balaão para amaldiçoar Israel. No capítulo 22, versículo 8, Balaão responde aos moabitas que foram procurá-lo. E ele lhes disse: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos moabitas, melhor dizendo, foi Balaque, rei dos moabitas, Moabe era o povo, nos enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora, amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele, o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão vai e responde aos representantes do rei de Balaque, do rei de Moabe, dizendo que não podia fazer aquilo porque Deus havia ordenado a ele que não fizesse. Então eles voltam, esses emissários do rei, com uma proposta mais polpuda para Balaão. E versículo 17: porque grandemente te honrarei e farei tudo o que disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Ora, ele sabia o que o Senhor ia dizer, mas ele insiste. Ele quer, na verdade, o coração dele quer fazer aquilo. E ele então consulta novamente o Senhor. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens se vierem chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e foi. Esse erro de Balaão vai custar a ele a sua salvação eterna. Ele próprio confessa mais tarde que ele veria o Messias de Israel, mas de longe. Ele não o veria de perto. Ele vai dizer isso no outro capítulo. Ele fala: vê-lo-ei, mas não de perto. O cetro de Jacó, eu acho que está mais para frente, eu não estou lembrando agora. Capítulo 24, versículo 16. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase, de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Ele ia se encontrar com Deus, mas não de perto. Infelizmente, Balaão estava perdido. Ele está entre os três que Judas menciona, que é Caim, Balaão e Coré, como três figuras de falsos profetas, ou profetas que queriam se aproveitar de Deus de alguma maneira. Então essa é aquela resposta daquela oração que você ora a Deus, Deus fala não, e você insiste. Daí Deus fala: tá bom, vai. E no final isso não vai ser para bênção. É como o filho
que insiste: pai, eu quero pôr a mão no ferro quente. Não, filho, não põe a mão no ferro quente. Pai, eu quero porque eu quero. Tá bom, põe o dedo lá. Ele põe o dedo e queima o dedo. E Deus às vezes permite, claro que como nós somos salvos, né, nunca haverá perdição para um salvo, mas Deus permite dano em nossa vida quando nós insistimos em fazer aquilo que nós sabemos claramente que não era a vontade de Deus. Agimos em rebelião, em independência, em rebeldia contra a vontade de Deus, seja ela respondida na sua palavra claramente, né? Ou através de algum irmão que vem nos aconselhar ou alguma coisa assim, e nós então colhemos depois o dano da nossa desobediência. Versículo 5 do capítulo 4: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Esses estão de fora aqui, em 1 Coríntios, quando ele trata do assunto desse, que se dizendo irmão cometia abominação, que nem entre os gentios existia, que era aquele homem que dormia com a própria madrasta, aqui ele fala sobre isso, no capítulo 5 de 1 Coríntios, ele fala a respeito de disciplina, né, quando há um pecado, e em tratando disso, ele traz esse assunto, dos de dentro e os de fora. Versículo 12: porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Esse dentro e fora aqui é da onde? Alguns podem interpretar isso como local ou esfera de trabalho, mas aqui está falando da esfera da Assembleia, dentro, os que estão em comunhão, e os de fora, aqueles que não estão em comunhão. De modo nenhum ele quer dizer isso aqui como dentro ou fora do corpo de Cristo, porque nós não temos autoridade para tirar alguém fora do corpo de Cristo. Por exemplo, a excomunhão, por exemplo, vou citar o exemplo, a Igreja Católica tem essa prática. Se alguma pessoa é considerada por eles um herege, eles então falam: ou você se arrepende ou você está fora do corpo de Cristo, você está condenado. Eles condenam para o inferno, com a autoridade do Papa. Por exemplo, um exemplo disso foi Galileu, e demorou só 500 anos para eles reconhecerem que eles estavam fazendo alguma coisa errada. Ele foi excomungado porque ele contradizia aquilo que o clero achava que era correto. Fora e dentro, está querendo dizer fora dentro da esfera da Assembleia, como reunida ao nome do Senhor, e fora dela. É a mesa do Senhor, está na mesa e fora da mesa. De modo nenhum, ele está querendo dizer aqui que a pessoa vai ser, por causa desse pecado, que eles deviam excomungar ele e tirar ele do corpo de Cristo. Mas, como disciplina, ele estaria fora da esfera de ação da Assembleia. Ou seja, a Assembleia está dizendo: nós julgamos que são de dentro. Aí, se essa pessoa não quer aceitar ou não se arrepende, ela é colocada fora e ela não tem arrependimento, ela não vai ser colocada dentro. Aí ela fica lá fora, e quem julga os que estão de fora? Deus, não nós. Dentro da Assembleia, na esfera da comunhão, nós temos a autoridade do Senhor no nosso meio, e nós podemos aplicar disciplina, ou admoestar, exortar e tudo mais. Mas nesse trecho de Colossenses 4, quando ele fala: andai com sabedoria para os que estão de fora, o que define, o que dá compreensão para nós desse versículo é o finalzinho: remindo o tempo. Porque os que estão de fora é Deus que cuida, não somos nós. Nós, como Assembleia, não temos que ficar indo lá fora fazer filantropia ou ajudar
socialmente. Você pode fazer isso pessoalmente, mas não é esfera de ação da Assembleia. A Assembleia não está aqui para ensinar, a Assembleia não está aqui para pregar o Evangelho, e a Assembleia não está aqui para fazer assistência social. A Assembleia está para ser ensinada por Cristo, para estar honrando o nome do Senhor, e jamais pensar que nós devemos sair fora dessa esfera para tentar incutir na cabeça das pessoas a verdade. Nós temos individualmente que pregar o Evangelho, não é a Assembleia que prega o Evangelho, é o evangelista, que não trabalha na esfera da Assembleia, ele trabalha fora da Assembleia, mas ele tem um pé na Assembleia, lógico. Mas aqui, ele está falando de que nós temos que agir com sabedoria, com os que estão de fora, não ficar perdendo tempo, porque nós sabemos o quanto que o mundo nos envolve com suas coisas, né? Convidar, vamos fazer tal coisa, você acaba indo ficar perdendo o seu tempo, não remindo ele, com coisas do mundo, que não tem... É a esfera do mundo, é fora, não é dentro. E nós temos que andar com sabedoria nesse sentido, remindo o nosso tempo. E o versículo 6, a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. E aí então sim, lá fora, quando estou fora dessa esfera, né, com as pessoas que estão fora, melhor dizendo, quando eu estou junto com essas pessoas que estão fora da esfera da comunhão, eu tenho que estar temperando a minha palavra com sal, ou seja, para que aquilo que eu falo possa ser por eles alcançado e eles possam ver a palavra de Deus sendo a guia do cristão aqui na terra, para que a gente possa saber como convém responder a cada um, porque o mundo nos vê e pergunta, mas o que você crê? Nós temos que estar prontos para responder. Então é importante essas duas coisas, nós entendemos o que é dentro e fora dessa esfera da comunhão, a mesa do Senhor, né? E o como andar com sabedoria, remindo o tempo, e que a nossa palavra seja agradável, né? Temperada com sal. A palavra com pouco sal é aquela quando nós falamos, né? Mas não queremos nos prejudicar, achando que a pessoa pode perder a amizade. Se eu falar que ele é um pecador, que ele vai se perder se ele não crer no Senhor Jesus. Então tem muito evangelho assim. Eu um dia estava vendo uma entrevista na CNN de tem um pastor americano que ele foi até contestado pelo entrevistador, que é um judeu, porque ele não falava do inferno, porque ele não falava que as pessoas se perderiam se não se convertessem a Cristo. Interessante um entrevistador judeu colocar na parede um homem que se diz um líder cristão. E ele disse que realmente ele gosta de falar só coisas agradáveis para as pessoas, coisas que deixam as pessoas felizes, etc, etc. Que isso não é o ministério dele, falar coisas desagradáveis. Então uma palavra sem sal é aquele evangelho aguado, aquele evangelho insosso, aquele evangelho que a pessoa realmente não vai entender que ela precisa se converter a Cristo. Uma palavra com muito sal é aquele evangelho que o que prega se coloca numa posição de superioridade e bate com a Bíblia na cabeça do outro e acaba ofendendo, né? Acaba criando brigas, discussões e tudo mais. E no fim de tudo ele fala, tá vendo, ó, esse pecador não quis aceitar. Ele vai se gabar até de uma alma se perder e não ficar triste com isso. Então a palavra temperada é com a exata quantidade de sal, nem mais nem menos. Exatamente aquela que vai ter um sabor e ao mesmo tempo vai tocar o coração daquela pessoa que escuta. Seja na nossa pregação do Evangelho, seja na nossa conversa usual, né? Porque nós podemos também temperar de menos ou temperar de mais, pouco sal ou muito sal, na maneira como nós tratamos as pessoas.